Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto sagrado que está no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, vamos do versículo 1 até o versículo de número 24, uma leitura um pouco extensa, daí a razão de os irmãos terem a liberdade de permanecerem sentados para acompanharem a leitura deste texto. Juízes, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos numa efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta pedra e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová,
que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom, o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Amém. Pode fechar a tua Bíblia. Gostaria que você voltasse agora a sua atenção aqui para o altar, para aquilo que Deus tem para nós. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, conta aqui parte da história da vida de um homem chamado Gideão. E quando nós lemos, e quando nós procuramos conhecer a história de Gideão, vamos ver que é uma história muito bonita, a história de Gideão. No entanto, uma história bonita contada num ambiente ou num cenário muito triste. Por que o pastor diz que a história de Gideão foi uma história bonita, mas num cenário muito triste? Porquanto, quando nós lemos o livro de Juízes, e aqui nós estamos lendo Juízes, capítulo de número 6, o livro de Juízes nos conta a história do povo de Israel, depois que entraram, depois que tomaram posse da terra prometida. E você vai observar, lendo e estudando o livro de Juízes, que a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, é uma história de altos e baixos. Você lê o livro de Juízes, você vai ver que em determinado momento o povo estava bem com Deus, o povo estava adorando a Deus, o povo estava buscando a Deus, o povo estava cultuando a Deus, com temor de Deus, em comunhão com Deus. Em outro momento você vai ver esse povo se distanciando de Deus, esse povo se afastando de Deus, virando as costas contra o Senhor. Todo o livro de Juízes você vai observar isso, desde o primeiro ao último capítulo, é uma história de altos e baixos. Em momentos o povo se aproximava de Deus, cultuava a Deus, adorava a Deus, temia a Deus. Em outro tempo o povo se afastava de Deus, o povo ia após outros deuses, sacrificava outros deuses, adorava outros deuses, e assim foi. E nós observamos, lendo o livro de Juízes e este capítulo que nós acabamos de ler, esses versículos, que toda vez que o povo se afastava de Deus, o povo se tornava vulnerável aos seus inimigos, aos seus adversários. Toda vez que o povo se afastava de Deus, o inimigo prevalecia contra ele. E aqui nós já começamos, queridos irmãos, aprendermos algumas lições, tirarmos algumas reflexões para nós, até porque os irmãos sempre me ouviram dizer, eu não estou aqui para contar a história do povo de Israel, para contar a história dos dias de Jesus, para contar a história dos apóstolos, mas todo pregador usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai usar as referências bíblicas, os textos bíblicos, os exemplos bíblicos, para trazer a nossa realidade. Amém, igreja? Essa é a função da pregação. A função da pregação não é contar o que aconteceu com Israel há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, mas usar o texto sagrado e trazer para a nossa realidade. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para a nossa reflexão é que não é bom para nós, Igreja do Senhor, termos uma vida semelhante à vida dos filhos de Israel registrada aqui no livro de Juízes. Não é bom para nós termos uma vida com Deus de altos e baixos. Amém, igreja? Não é bom que um momento você esteja alinhado com Deus, você esteja em comunhão com Deus, você esteja vivendo ali a plenitude do teu amor para com Deus, e de repente, num outro momento, você está distanciado de Deus, voltando as costas para Deus. Por quê, irmãos? Porque a semelhança do que acontecia com Israel pode acontecer também, e certamente acontece com qualquer um de nós, com qualquer um daqueles que tiverem uma vida de altos e baixos. Porque quando você olha para a palavra de Deus e você lê a história de Israel,
num tempo, num momento, num período em que eles estão realmente em comunhão com Deus, adorando a Deus, temendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus os livra das mãos dos seus inimigos, Deus os livra das mãos dos seus adversários, Deus os faz crescer, Deus os faz prosperar. E assim é conosco, não é? Mas o contrário também é verdadeiro. Toda vez que o povo de Israel se afastava de Deus, não é? Ou toda vez que ele se distanciava de Deus, Deus simplesmente tirava as suas mãos protetoras, Deus simplesmente tirava as suas mãos abençoadoras de sobre o povo, e o povo se tornava vulnerável, ficava vulnerável aos seus inimigos, aos seus adversários. Não até porque, irmãos, né, Deus, ele desejava retirar a sua mão de sobre o povo para não abençoar o povo. Não é isto, não é? Nós temos que compreender bem o caráter do nosso Deus, não é? Porque, de repente, por falta de compreensão, de entendimento, as pessoas começam a achar que Deus, de repente, é um monstro, não é? Que tem que ser tudo, senão, na verdade, é muito fácil de entender, porque Deus, ele não se aparta de nós, é nós que nos afastamos dele, não é? Deus, ele está sempre onde esteve, e é nós quem determinamos se estamos próximos ou não de Deus, é nós quem determinamos se queremos estar perto ou não de Deus. Deus não se afasta de nós, amém, igreja? Deus não se afasta, ao contrário, Deus, como um pai amoroso, ele está sempre desejoso de estar próximo dos seus filhos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, não é, que apesar de todo o amor de Deus, apesar de toda a graça, de toda a bondade de Deus para conosco, seus filhos, Deus não pode comungar com o pecado, Deus não pode se alinhar com os nossos pecados. Por isso que a palavra do Senhor, através de Isaías, nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, né, não estão fechados, para que não possa ouvir a nossa oração, as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa nos abençoar, mas são os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, à medida em que nós nos afastamos de Deus, nós saímos debaixo da sua proteção divina. E saindo debaixo da sua proteção divina, nós nos tornamos vulneráveis aos nossos inimigos, ou ao nosso inimigo. E sabemos bem, queridos irmãos, qual é o nosso inimigo. Diferente, por exemplo, dos filhos de Israel, da nação de Israel, que lutava contra os midianitas, que lutava contra os amalequitas, que lutava contra os do Oriente, que lutava contra os filisteus e outros mais. A palavra de Deus diz que a minha luta e a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Amém, irmãos? Nós não lutamos contra pessoas, mas lutamos contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade, como contra dominadores deste mundo. Esse é o nosso inimigo, ou esses são os nossos inimigos e os nossos adversários. E à medida em que nós saímos debaixo da proteção divina, nós nos tornamos vulneráveis aos nossos inimigos, como os filhos de Israel. E nós sabemos bem o que diz a palavra do Senhor, o que Jesus Cristo disse a respeito do nosso inimigo, qual a sua intenção, qual o seu propósito. E ele vem, senão para roubar, matar e destruir. E é isso que nós olhamos aqui para dentro do texto sagrado e vemos. Quando os filhos de Israel se afastaram do Senhor, foram após outros deuses, perderam a comunhão, perderam a intimidade com Deus, saíram debaixo da proteção divina. A palavra de Deus diz que eles se tornaram vulneráveis aos midianitas, aos amalequitas, aos do Oriente por 7 anos, de tal maneira que todos os anos, eles preparavam a terra, eles faziam as suas plantações, e quando estava próximo à colheita, a palavra de Deus diz que os inimigos de Israel vinham em multidão, como se fossem gafanhotos, que não se podia contar, e entravam na terra e destruía completamente toda a plantação, e saqueavam a terra, e roubavam a terra, levavam os seus gados, levavam as suas ovelhas, destruíam, porque este sempre foi e sempre será o trabalho do inimigo. O inimigo dos filhos de Israel eram inimigos físicos, que tinham como propósito justamente esse, entrar na terra e destruir a terra, roubar a novidade da terra, roubar o seu gado, roubar as suas ovelhas, empobrecer Israel. O nosso inimigo não é diferente. O nosso inimigo, ele tem a mesma intenção, de roubar,
de matar, de destruir, de nos empobrecer. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, olhando nós para dentro desse texto, porque quando em algum momento, e é interessante porque quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que num determinado tempo, com menos tempo, Israel voltava à sua consciência do que ele estava sofrendo e por que ele estava sofrendo, e quebrantava o seu coração e arrependia do seu pecado e voltava para Deus. Em outros tempos, ou em outras ocasiões, esse tempo era um tempo mais longo, dele se arrepender, dele se quebrantar e voltar para Deus. E é muito interessante, irmãos, porque olhando para isto, você vai perceber que a nossa bênção, a nossa vitória, ou a forma como nós vivemos, ou a forma como nós desfrutamos daquilo que Deus dá, não depende de Deus, não depende da atitude de Deus, não depende da ação de Deus, depende da nossa ação. Quanto menos tempo nós levarmos para reconhecermos o nosso erro, nos arrependermos e voltarmos para Deus, menos sofrimento haverá. Amém, igreja? Quanto mais tempo nós levarmos para termos consciência do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado, quanto mais tempo nós vamos continuar no sofrimento. E uma coisa importante, irmãos, que a gente deve ensinar à igreja: todo pecado, ele traz as suas consequências. Amém, igreja? Todo pecado, ele vai trazer os seus sofrimentos, todo pecado, ele vai trazer as suas aflições. Porém, tenha no coração o seguinte: nem toda a aflição que nós sofremos, nem todo problema pelo qual nós passamos, nem toda circunstância de adversidade é fruto de pecado. Nós temos que sermos claros e sábios em relação a isto, porque senão, de repente, irmãos, alguém pode até, no seu coração, começar a se preocupar. O que é que está acontecendo na minha vida? Por que é que eu estou passando por isso? Onde é que está o meu erro? Onde é que está o meu pecado? Ou, às vezes, dá margem até, uma coisa que não se deve fazer, mas infelizmente acontece, de pessoas começarem a olhar para alguém, olhar para um irmão, saber da situação de dificuldade do irmão e começar a querer questionar, o pecado, o que será que ele fez, o que será que ela fez, porque ele está passando por isso ou passando por aquilo. Nem toda aflição, nem todo problema, nem toda dificuldade é fruto de pecado. Amém, igreja? Você consegue entender isso? Não podemos aqui caminharmos na estrada do fanatismo, do extremismo. Temos que ser pessoas de Deus, pessoas inteligentes, porque, falando sobre isso, nos lembramos daquelas palavras de Jesus aos seus discípulos, admoestando os seus discípulos, quando foi trazido um moço cego, um rapaz cego diante de Jesus para que o Senhor o curasse, e os discípulos imediatamente fizeram esse questionamento. Senhor, quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foi seus pais que pecaram para que nascesse assim? Quer dizer, dentro da mentalidade dos discípulos, todo problema, toda dificuldade, toda enfermidade tinha que necessariamente ser consequência do pecado de alguém. Estou tentando passar isso para os irmãos de uma forma muito clara, que nem toda aflição é consequência de pecado. Quando aqueles discípulos perguntam ao Senhor a respeito daquele jovem cego, o Senhor diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Aconteceu isso para que o nome do Senhor fosse glorificado através da sua vida. Amém, igreja? De repente, eu, você, qualquer um dos nossos irmãos, pode estar passando por um momento de luta, de problema, de dificuldade, não por consequência de pecado, mas para que através daquela nossa luta, de alguma forma, em algum momento, o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Nos lembramos da situação de Jó, e Jó, ele conhecia o seu coração, Jó sabia da sua integridade, Jó sabia da sua retidão, e por isso Jó não conseguia compreender o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Ele não conseguia entender qual o motivo de toda aquela sua aflição. E então o Senhor fala com ele, e o Senhor lhe instrui, e o Senhor lhe abençoa, e o Senhor é glorificado na vida de Jó, e Jó depois ele é abençoado, como nós lemos no seu livro.
Então, o que eu estou passando aqui para os irmãos, tentando colocar de uma forma muito clara, né, é para que você não considere que todas as aflições sejam fruto de pecado, mas que você saiba que todo pecado traz as suas consequências. Amém? A palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que nós semeamos, nós ceifamos. Então, nós temos que ter esse entendimento, não é? Porque não é bom para nós, para nenhum de nós, em nenhuma área da nossa vida, sofrermos as consequências do pecado. No entanto, estávamos dizendo que cada vez que o povo se arrependia, né, cada vez que o povo se quebrantava, se humilhava e voltava a buscar a Deus, Deus entrava com a providência, Deus entrava com uma resposta, né, para restaurar ao povo a sua condição abençoada, que deve ser a condição de todos os filhos de Deus. Precisamos viver numa condição abençoada. Porém, também observamos, olhando para o texto sagrado, que apesar de Deus estar sempre esperando e pronto para receber a oração, né, o arrependimento, o quebrantamento do coração dos teus filhos e voltar a restaurar aquilo que realmente o inimigo havia lhe roubado, sempre há também um confronto da parte de Deus para com os seus filhos quando se arrependem. E isso é muito importante para nós também termos esse entendimento. Quando a palavra de Deus aqui no capítulo 6 de Juízes diz, né, que os filhos de Israel se arrependeu dos seus pecados, o versículo 8 vai dizer: enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Ou seja, o Senhor sempre vai trazer até nós, né, o confronto, vai fazer o confronto. Você está passando por isso por conta disso, disso e disso. Eu vos tirei da terra do Egito, da servidão do Egito, conduzi os vossos pais pelo deserto, sustentei, dei vitória a eles contra os seus inimigos, expeli o povo desta terra para dar a terra a vocês, e disse: não temais os deuses dos amorreus, não ide após eles, não adorais a eles, mas vocês não me ouviram, e porque vocês não me ouviram, vocês estão, então, padecendo o que vocês estão padecendo. E é muito importante, irmãos, porque na minha vida e na tua vida, se em algum momento nós sairmos fora daquilo que é a vontade de Deus, você tenha a certeza que sempre que nos arrependermos, buscarmos o seu perdão, o Senhor vai confrontar conosco o nosso erro, confrontar conosco a nossa falha, o nosso pecado, ou através da sua palavra, ou de alguma outra forma, ou mesmo através da nossa consciência, o Espírito Santo vai nos fazer saber o porquê, que nós estamos sofrendo aquele mal, o porquê que nós estamos passando por aquela situação. E o confronto, irmãos, da parte de Deus, ele é tão importante, tão necessário para as nossas vidas, porque não é apenas uma questão da acusação, da parte de Deus, não é isso. Não é Deus apontando o dedo e nos acusando, mas é Deus fazendo saber aonde nós falhamos, aonde nós erramos, para que nós venhamos a nos corrigir e não errarmos mais. Amém, igreja? Você entende isso? Porque se Deus apenas permitisse que nós sofrêssemos o que sofremos, que houvesse apenas um juízo sobre nós, mas nós não entendêssemos a razão, aonde foi que nós falhamos, aonde foi que nós pecamos, então sempre na minha vida e na tua vida haverá de alguma forma da parte de Deus, a iluminação da nossa mente. Poxa, eu estou passando por isso, é por conta disso, disso, disso. E digo mais, irmãos, nem sempre o que nós sofremos, os problemas, as dificuldades, as aflições que sofremos, nem sempre, conforme dissemos, é consequência
do pecado, né, da forma como nós definimos pecado, né? Porque para nós pecado é uma coisa escabrosa, né? Pecado é um negócio vergonhoso, lamentável, né, que você realmente se sente humilhado, envergonhado. Mas, na verdade, nós podemos sofrer consequências não do pecado exatamente da forma como nós conhecemos ou nós definimos, mas às vezes por um erro, uma dificuldade, né? De repente você está passando por uma dificuldade financeira, vamos assim imaginar, por falta de planejamento, né? Você não planejou bem os teus gastos, você não planejou bem aquilo que você deveria comprar, você não planejou bem as suas contas, e aí quando você menos se espera, você está num aperto, né? Você está numa dificuldade. E então, de alguma forma, o Espírito Santo vai dizer para você o seguinte: olha, você está passando por isso porque você planejou mal, né? Porque você, de repente, não fez exatamente as coisas da maneira certa. De repente, pode ser uma situação dentro de casa, né? No relacionamento entre marido e mulher, né? Às vezes tem uma rusga qualquer ali, uma dificuldade qualquer, mas o Espírito vai dizer: olha, você está passando por isso por conta da forma como você tratou a sua mulher, ou por conta da forma como você tratou o seu marido, por conta de uma palavra dita, ou coisa desta forma, ou você está passando por essa dificuldade no teu trabalho, no teu serviço, pela maneira como você tratou o seu encarregado, o seu superior. Não precisa necessariamente, irmãos, ser uma consequência de um pecado da forma como nós definimos pecado. Você está entendendo isso? Mas sempre o Senhor vai fazer com que nós venhamos a saber: eu estou passando por isso porque eu fiz isso, isso, isso. E para que isso? Já falamos. Não é simplesmente para nos acusar, mas é para que nós venhamos a nos corrigir. Poxa, se eu tratei a Sandra, minha esposa, dessa forma, né, e eu vi que ela ficou com o bico meio crescido contra mim, e eu tenho que dar um jeito de diminuir esse bico aí. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu fiz mal. E eu tratei ela da forma como devia, eu falei que não devia, da maneira que não devia, coisas dessa natureza. Então, não vou mais tratá-la assim, porque eu sei que se eu fizer isso, vai acontecer de novo. E, infelizmente, irmãos, em muitas áreas da vida, tem pessoas que não aprendem. Não aprendem, sofrem e acabam cometendo sempre os mesmos erros. Se arrepende hoje, amanhã está fazendo a mesma coisa. E o que vai acontecer? Vai sofrer de novo. Vai sofrer de novo. Mas não é falta de saber, porque Deus, o Senhor, traz à nossa mente o porquê que você está passando por aquilo. E todos nós já sabemos que se queremos um resultado diferente, precisamos fazer as coisas de maneira diferente. Porque quando nós fizermos as coisas sempre do mesmo jeito, o resultado será sempre o mesmo. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha esse entendimento, tenha essa compreensão. Porque às vezes nós falamos aqui a respeito do pecado dos filhos de Israel e às vezes nós deixamos de olhar para esses detalhes, que nós não consideramos pecados, da forma como nós costumamos definir, como o pastor já disse, mas que são erros que nós cometemos, são falhas que nós cometemos e que acaba trazendo consequências ruins, e Deus não quer isso para nós. Por isso que Ele sempre nos admoesta, sempre nos exorta. Então, o povo de Israel, sofrendo sob as mãos dos midianitas, se arrependeram, clamaram ao Senhor nosso Deus. E é interessante porque o texto vai nos dizer, por conta deste sofrimento todos, eles não conseguiam colher daquilo que eles haviam plantado, eles começaram então a fazer cavernas nas rochas, alguns buracos, para que de alguma forma eles pudessem salvar o mínimo necessário, o mínimo possível, da colheita, da plantação, para a sua sobrevivência. E neste tempo, a palavra de Deus diz que Gideão, filho de Joás, estava no lagar malhando o trigo. Por quê? Porque ele estava ali escondido. O lagar, nós sabemos, não era o lugar de malhar o trigo. O lagar era o lugar em que eles pisavam as uvas para a fabricação do vinho. Mas naquele momento, não era o período da colheita das uvas, não era o período da fabricação dos vinhos. Portanto, o lagar estava vazio, estava seco, e poderia ser ali um lugar em que ele, de forma escondida, oculta, pudesse malhar ali um pouco do trigo para salvar
aquele trigo dos midianitas. E quando Gideão está no lagar malhando o trigo, a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor vem e se assenta debaixo do carvalho, né, e observa Gideão, e Gideão se aproxima daquele homem, não sabendo quem é, né, e o anjo diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão diz: mas se o Senhor é comigo, né, se o Senhor é conosco, o que é feito de tudo aquilo que os nossos pais nos disseram? Porque o Senhor os tirou da terra do Egito, o Senhor os conduziu, né, pelo deserto durante 40 anos, o Senhor os livrou das mãos dos seus inimigos, o Senhor os sustentou, os alimentou, o Senhor deu esta terra aqui para nós, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor diz para Gideão, né, o anjo do Senhor diz para Gideão: vai nesta tua força e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Falou: mas como eu posso ir? Com que força, com que poder eu posso ir? A minha tribo é a menor entre as tribos de Israel, né? O meu clã, a família do meu pai é a menor, né? Ele diz: o meu milheiro é menor entre a minha tribo, a tribo de Manassés, e na casa de meu pai eu sou o menor. Veja bem que Gideão foi colocando as coisas de uma maneira que realmente não tinha nenhuma condição. A sua tribo era a menor tribo, a sua família dentro da tribo era a menor família, e ele dentro da casa do pai era o menor dos irmãos. E aí então o anjo do Senhor diz para Gideão o seguinte: porque eu serei contigo, tu destruirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém, irmãos? Isto é maravilhoso, né? Porque quando nós olhamos muitas vezes para nós mesmos, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das adversidades, nós acabamos também chegando à conclusão, né, de Gideão: nós não temos força para isso, né? Nós não temos capacidade, nós não temos poder, né? Gideão começou a olhar e analisar, e não falamos que Gideão estava errado na sua análise, né? Porque se todo Israel estava sofrendo, por que não alguém da maior tribo de Israel? Por que não a maior família? Por que não o homem mais poderoso? Por que a menor tribo da menor família e aquele que se sentia mais fraco? Então a sua análise não era uma análise totalmente descabida, ao contrário, né? Mas a resposta que vem da parte do Senhor, e a resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida, foi a seguinte: porque eu sou contigo, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Você não vai vencer este mal, você não vai vencer o inimigo, você não vai vencer o problema por conta da tua força. Você não vai vencer o inimigo, você não vai vencer o problema por conta da tua capacidade, por conta dos teus recursos, por conta da tua habilidade, mas você vai vencer porque eu sou contigo. Amém, igreja? Porque eu sou contigo. E é isso que precisamos ter dentro do nosso coração. Qual é a tua luta? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é o midianita que tem se levantado contra você? Quem é o amalequita que tem se levantado contra você? Quem é o inimigo que tem se levantado contra você? Mas porque eu sou contigo, você vencerá em o nome de Jesus. Amém, igreja? E isso trouxe ali um ânimo para o coração de Gideão. E é maravilhoso, irmãos, porque este é o plano de Deus. Esta é a vontade de Deus, de sempre trazer um ânimo para o nosso coração. E é interessante que, apesar do seu autorreconhecimento, de fragilidade, de pequenez, de incapacidade, mas Gideão não havia se entregue, Gideão não havia se deixado levar pelo inimigo, não. Da sua forma, da sua maneira, ele estava buscando uma solução, ele estava buscando uma direção. Ele estava ali tentando de alguma forma salvar um pouco da sua lavoura, da sua plantação, e isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos e não devemos nos entregar às mãos do inimigo, porque o Senhor conhece o nosso coração, Deus sabe que ainda na nossa pequena força nós estamos fazendo alguma coisa, não estamos nos entregando totalmente ao inimigo, e por isso o Senhor vem ao nosso socorro.
E quando o Senhor vem ao nosso socorro e nós recebemos uma palavra, né, como Gideão recebeu, e como nós estamos recebendo da parte de Deus nesta noite, dizendo que o Senhor é conosco, não é na nossa força, não é no nosso braço, não é na nossa carne, mas é porque o Senhor é conosco. Isso então traz um alívio, uma alegria ainda maior para o nosso coração, né? E isso trouxe ali um up, né, no coração, ali na alma de Gideão. E Gideão então diz ao anjo, né, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, e na verdade nós entendemos, né, pela leitura do texto sagrado, que era o próprio Senhor Jesus que estava ali na forma de um anjo, né, era uma teofania, e Gideão disse, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, fica aqui até que eu vá e traga uma oferta, traga um presente para ti. E o Senhor diz, pode ir que eu esperarei. E a palavra de Deus diz que Gideão vai, prepara ali um cabrito, né, e faz um bolo, e pega aquele cabrito, aquele bolo, e traz até a presença do anjo, e o Senhor diz para ele, coloque isso em cima da pedra, e ele coloca, né, esperando que aquele homem, né, o anjo do Senhor, fosse se alimentar daquele cabrito, daquele bolo que ele havia preparado. Mas o anjo pega o seu cajado, né, toca ali naquela carne, toca ali naquele bolo, e a palavra de Deus diz que sai fogo da pedra e consome aquilo, e o anjo desaparece aos olhos de Gideão. E Gideão então tem a certeza de que realmente Deus era com ele. Amém, igreja? Mas quando eu lia esse texto, né, me vinha ao coração algo que eu não havia pensado antes, né? Talvez você já tinha pensado, mas me veio ao coração, lendo esse texto aqui, o tempo, né, que Gideão levou para preparar aquela refeição para o anjo, né, o tempo. E Gideão disse o seguinte, se és tu mesmo o que fala comigo, fica aqui, né, até que eu vá e prepare o teu presente. E o anjo do Senhor diz, vai porque eu te esperarei. E o anjo espera. E a palavra de Deus não nos faz saber qual foi o tempo que Gideão levou para preparar, mas eu fico pensando, né? Primeiro ele teve que ir atrás do cabrito, né? Matar o cabrito, limpar o cabrito, temperar o cabrito, assar o cabrito, né? Fazer o bolo, preparar tudo ali. Isso não se faz assim. Amém, igreja? Eu não sei exatamente quanto tempo leva, mas leva um certo tempo. Mas o anjo disse para ele, vá porque eu vou te esperar. E isso me faz pensar, irmãos, o quanto Deus está sempre disposto a esperar uma atitude da nossa parte. Amém? O quanto Deus está sempre disposto a esperar. Muito diferente de mim, porque às vezes eu chego na casa de um irmão, e o irmão, pastor, aguarda um minutinho, eu vou fazer um cafezinho. Não. Deixa aí, deixa para outro dia, outra hora, eu já estou em cima do meu horário, eu tenho uma outra visita agora para fazer, e já dou um jeito e saio e vou embora. Não tenho tempo, os irmãos não têm tempo, nós não temos tempo, ninguém tem tempo. Mas Deus nos faz aprender que Ele está sempre nos esperando. E a pergunta que o Espírito Santo traz ao meu coração é o seguinte, há quanto tempo o Senhor está esperando uma oferta sua? Há quanto tempo Deus está esperando um trabalho seu, algo que você e eu possamos fazer para Deus? Há quanto tempo? E Ele continua esperando. Amém? Ele está esperando. E Ele está aguardando uma atitude nossa. E quando eu falo de oferta aqui, irmãos, não estou falando necessariamente da oferta financeira, para que não haja nenhuma má interpretação. A oferta é a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa disposição. Pode ser a oferta financeira também, sim, pode ser o dízimo, sim, mas não é apenas disso que nós estamos falando. E a questão é, quanto tempo você ainda vai deixar o Senhor esperando você ter uma atitude para que possa realmente fazer algo para o Senhor? E a palavra de Deus
Estamos aqui na conclusão do texto que nós acabamos de ler. Diz que quando sobe fogo daquela pedra e consome ali aquela refeição que Gideão havia preparado, Gideão, ele disse que realmente ele viu o Senhor, e ele teme, e o Senhor fala com ele, diz, você viu a mim, mas você não morrerá, tenha paz. E Gideão levanta ali um altar em adoração, em sacrifício ao Senhor, e chama aquele lugar de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Amém, igreja?